Você já ouviu falar sobre sagrado feminino? Então, se você não conhece essa filosofia, que é basicamente isso, uma filosofia, vem comigo que você vai entender um pouco a respeito do que é o sagrado feminino. E assim, né, independente mesmo de gênero, eu tinha falado na chamada do vídeo que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre sagrado feminino, que envolve saúde, ginecologia natural e cuidados, beleza, bem-estar, tudo de forma natural. Tem muito a ver com essa sabedoria ancestral, essa sabedoria antiga, né, herdada, né, de uma sabedoria feminina muito específica, das bruxas, né, das chamadas bruxas. E vamos entender sobre o que é bruxa, na verdade. Esse termo, com o tempo, assumiu uma conotação muito pejorativa a respeito dessas sabedorias ancestrais femininas, né? E, enfim, vai ter muita coisa. Eu vou ficar mais na parte conceitual agora, porque vai ser um vídeo inaugural falando sobre o que é sagrado feminino. Então, fiquem aí, que vocês vão gostar. Vocês verem que eu tô muito profissional, né? Cada hora eu tô filmando uma coisa, um lugar diferente, mas é porque a vida tá um pouco corrida. Um dia eu vou montar um cenário decente, enfim, mas por enquanto vai ser isso. E vamos falar sobre sagrado feminino. Sagrado feminino, então eu tô falando de energia, tô falando de polaridades. A gente tem que entender que no nível da alma, né? Vamos entender isso. Todos nós somos... A alma, ela é andrógena, né? Ela não tem um gênero, você vai morrer, você não vai ter um gênero específico, talvez durante um certo período de tempo, sim, mas enfim, todos nós já vínhamos, homens e mulheres vão continuar encarnando em diferentes carnes, né? Porque o corpo é só um veículo, inclusive eu já recebi, né, algumas informações de que eu já fui homem, a minha última vida. Enfim, isso faz muito sentido, né? Porque eu tive que encontrar também, né, um pouco desse sagrado feminino e integrando um pouco mais. Eu lembro, gente, para você ver como é que são as coisas. A primeira vez, assim, nos primeiros dias que eu fui para a universidade, acho que eu até tenho um vídeo por aí, mas assim, deve estar com aquela qualidade maravilhosa de 2014, que quando eu fui para a universidade, né, comecei na universidade, eu vi uma palestra sobre sagrado feminino justamente no ambiente acadêmico, né? E aí eles estavam falando muito sobre Lilith e os cultos lunares, né? Que era a dança do ventre, todas essas danças assim, porque tudo isso envolve magia feminina, envolve magia sexual feminina também, né? Por isso a dança do ventre, para você mexer o seu ventre, soltar o ventre. Porque dentro do sagrado feminino é basicamente uma filosofia que tenta resgatar essas deusas antigas dentro do paganismo. A gente não pode esquecer que o paganismo é uma das religiões mais antigas do mundo. É a religião mais antiga do mundo. No princípio de tudo, as sociedades, elas eram pagãs, né? E muitas, no paganismo, a mulher e a figura da mulher, ela era muito diferente, né, das religiões judaico-cristã, que colocaram já a mulher como a pecadora, aquela que incita o pecado, como Eva, né? E propriamente a própria Lilith, e eu achei muito interessante, né, essa palestra eles falando que é a primeira esposa de Adão, na verdade, era Lilith, que meio que Lilith realmente ela era cultuada nesses países lá da Mesopotâmia, enfim, e ela simplesmente vai embora do Éden e deixa Adão lá, porque tem uma parte de Gênesis na Bíblia que diz que Deus... Eu não vou saber exatamente qual é a parte, porque eu não me lembro, eu sou péssima de memória, mas que fala que Deus criou
basicamente duas criaturas ali, e que posteriormente que Deus veio criar da costela de Adão Eva, mas antes ele tinha criado uma outra criatura que era feminina também, que era Lilith, que simplesmente foi embora do Éden e deixou o nosso querido Adão lá sozinho. Enfim, sendo realidade ou não, mostra uma certa autonomia das mulheres e até mesmo Eva, né? Porque a Eva, ela morde a maçã representa o conhecimento, né? Então a gente tem a história da maçã de Newton, a gente tem maçã do Steve Jobs, que elegeu do iPhone, enfim, tudo isso representa conhecimento. Então quando Eva morde a maçã e quando Eva dá a Adão também, ela dá o conhecimento para que eles deixem de ser ingênuos, para que eles deixem de sabe, ser como crianças, bebês ali, porque eles viviam naquele espaço de maneira totalmente natural, como os animais. E é a partir daquele momento que eles mordem a maçã, que eles fazem o pecado, mas na verdade é todo o conhecimento que é adquirido, e assim a gente pôde, né, se crescer, multiplicar e formar sociedades, enfim. Então por que a mulher é colocada como a vilã da história nas religiões judaico-cristãs, né? Os namorados, nós podemos ver, ó, o headline aparecendo, na Carta dos Enamorados, nós podemos ver também, né, que representa um pouco dessa gênese e do mito da criação. E também podem falar sobre essas duas polaridades femininas e masculinas, que todos nós somos, a princípio, feminino e na alma, né? Feminino e masculino na alma. E assim, porque embora assim o sagrado feminino seja uma filosofia, né, que coloque a valorização da mulher, então por isso que vai resgatar deusas antigas como Lilith, como Afrodite, como Gaia, né? Gaia quando se fala de Gaia, é a mãe terra, né? Enfim, em várias outras deusas, porque no paganismo a mulher ela tinha um papel mais relevante socialmente, ela era mais bem vista, tanto que era divinizada, cultuada. Tem uma palestra muito legal que eu vi na TV Brasil, que o nome é Entre o Céu e a Terra, eu vou deixar linkado aqui, de Bernardo de Gregório, que ele, cara, basicamente ele destrincha, ele fala coisas assim, é uma palestra de quase 2 horas o cara falando, mas eu ficaria assim, eu fico de boa ouvindo, porque ele é fantástico, e ele fala basicamente dessas primeiras sociedades matrilineares, ou seja, sociedade onde a figura materna, a figura da mulher, é uma figura política importante, né? E quando isso vai mudando, por quê? Então fala também do homem pré-histórico, né? Fala também, vai falando dessa evolução, né, das sociedades, das pequenas tribos ali, até se formar a nossa sociedade mais parecida atual. Então, basicamente, o sagrado feminino, ele tá muito em torno da concepção e da ideia de períodos, né? E do entendimento do corpo da mulher, a partir também do entendimento da natureza. Por quê? Porque as mulheres, né, somos seres naturais, o nosso corpo também interage com a natureza, tal como são os animais, os bichos, sim, embora hoje em dia, obviamente, na contemporaneidade que vivemos, né, as mulheres cada vez menstruam menos, cada vez têm menos filhos também, isso vai alterando também a nossa própria natureza feminina, o que dá muitas vantagens, obviamente, mas algumas desvantagens, porque é muito triste saber que claro que é muito importante, né, a anticoncepção, o planejamento familiar, cada vez mais as pessoas estão planejando, isso é positivo, né? Mas às custas da saúde feminina, porque também o número de mulheres que possui trombose,
doenças relacionadas ao uso da pílula anticoncepcional e de outros químicos, né? Até mesmo o uso do DIU, enfim, porque não existe método perfeito, existem métodos menos invasivos, mas ainda assim é a custa da saúde reprodutiva feminina. E isso precisa mudar, né? E eu acho que uma das grandes discussões que a gente vê em torno disso seria a pílula anticoncepcional masculina, e que quando você vai ver as justificativas do porquê não é comercializado, são justificativas basicamente machistas, né, que fala, tira a libido sexual masculina, mas a pílula feminina também tira a libido sexual feminina, e em alguns casos, em muitos casos, se tomada a muito longo prazo. Então, tipo, pra mulher pode, pro homem não, sabe? Até mesmo a saúde também vai envolver questões da nossa sociedade, né? E a nossa sociedade, ela é misógina e falocêntrica. Então, basicamente, resgatar esse sagrado feminino é uma forma também de resgatar a autoestima das mulheres, o empoderamento, e também, né, promover, assim, não importa qual todas nós somos deusas, não importa qual é o papel social que nós desenvolvemos, aonde nós estamos, ó. Também tem a ver com a não rivalidade feminina, mas também com uma ajuda mútua, sabe? Em torno, porque sim, as sociedades matrilineares são assim, uma mulher ajudando a outra, uma mulher contribuindo para outra, cuidando do filho da outra, as redes de apoio de cuidados femininas, que são muito importantes também. A concepção dos ciclos, né? E nessa palestra do Bernardo de Gregório, ele fala, é porque eu tenho algumas coisas anotadas, senão eu esqueço. O Bernardo de Gregório, ele fala que antigamente o nosso período, né? Os animais, eles têm períodos de procriação, de fertilidade ali, que é o momento do ano que eles vão procriar. E isso também acontecia com os humanos. Por quê? Porque a mulher, isso lá na pré-história, né, muito tempo atrás, a mulher, ela ficava grávida, então ela ficava, né, grávida por 9 meses, depois de 9 meses, 3 meses amamentando, porque se sabe que quando a mulher tá amamentando, ela não menstrua, então ela ficava 3 meses ali com uma anticoncepção natural, então ao todo 12 meses, ou seja, a mulher ficava 1 ano, as mulheres de uma dada tribo ficavam 1 ano sem menstruar. Ou sem menstruar não, ficavam 1 ano sem poder procriar, né, sem gestar. Então havia períodos do ano específico, que eram os períodos da primavera, onde as mulheres iam e os homens fazer toda aquela, quase que uma ritualística também, para novas crianças, novos filhos, enfim, que era muito semelhante ao que acontecia com os animais, entendeu? O que acontece com os animais, eles têm os seus períodos férteis, que não é todo ano, e isso é bastante interessante, que mudou, lógico que mudou radicalmente, mas enfim, eu só achei muito interessante o que o Gregório fala e eu queria lembrar disso. E tem, assim, essa filosofia tem como importância, assim, valorizar tudo aquilo que é da mulher. Então, valorizar a menstruação, tirar a menstruação como tema tabu, ou que é nojento, ou todas essas concepções errôneas sobre o corpo da mulher, né? A menstruação é um sangue, como qualquer outro sangue, como você se cortar, como você se machucar, e enfim, e depois eu vou falar sobre o tema da menstruação, principalmente sobre o coletor menstrual, que é bastante interessante para a gente pensar, né, da mulher criando uma certa intimidade com seu próprio sangue menstrual, entendendo ali melhor que ele não é algo nojento ou sujo. Ele também amarra os ciclos menstruais com os ciclos da lua, e assim, é muito interessante mesmo você observar que na lua cheia as mulheres elas tendem a menstruar, e é muito doido que isso acontece até hoje, né? Eu trabalhava num ambiente que tinha muitas mulheres, então era incrível como eu era antenada nessas coisas do ciclo da lua, né?
que os ciclos femininos eles acabam por se alinhar, ou seja, a gente acaba ficando misturado tudo na mesma época, e isso também tem a ver, né, com essas com a natureza tentando realinhar as coisas para os períodos férteis casarem ali na mesma época, né? Mas de uma forma totalmente natural e às vezes demora um mês, dois meses, mas a tendência é realmente os ciclos irem se alinhando. Isso é muito louco. Quem é mulher sabe do que eu tô falando. Outra questão também é da maternidade, a valorização da maternidade, de todas essas concepções a respeito da maternidade, mas também acredito da importância da gente não parar também, não romantizar muito a maternidade, porque a maternidade é uma escolha que modifica, né, com certeza a vida da mulher, mas colocar a mulher como uma grande rainha de si, tirar todas essas ideias absurdas em toda a maternidade, em todo o corpo feminino, né, pós-parto, enfim, todas essas coisas também. A questão da valorização da intuição também é muito importante. Por quê? Porque é justamente isso, né? A mulher trabalha ela tem percepções que são muitas vezes muito próprias e diferentes. Então, a valorização da intuição feminina como algo positivo. E todo mundo pode desenvolver esses poderes intuitivos, mas obviamente que as bruxas já têm um pouco mais de facilidade, né, com esses temas relacionados à intuição. Todas essas sabedorias vieram das bruxas. Então, basicamente, a bruxa, gente, a gente pode entender que é uma mulher que fazia feitiço, isso e aquilo. Inclusive, nessa palestra que eu linkei, ele fala também sobre a ideia da bruxa, que foi a mulher que meio que no período lá da colheita, né, nos festivais, de procriação, se renegou, e aí a primeira vez, que é muito legal a história que ele conta, aí a primeira vez que ela menstrua, e aí todo mundo da tribo acha que a mulher tá amaldiçoada, e expulsa ela e ela vai viver sozinha na floresta. E aí também tem toda aquela ideia de que a mulher fica estressada, começa a ter que lidar com as oscilações hormonais, né, naquela lindíssima TPM, embora ainda exista discussões a respeito se a TPM é uma, de fato, algo biológico, enfim, não importa, não é essa a questão, mas aí ela vai morar sozinha no meio do mato e ali ela tem que aprender a se virar. Então ela começa a obter conhecimentos desse mundo natural, saber o que pode comer, o que não pode comer, o que é remédio, o que não é. E essa mulher exilada muitas vezes é procurada também para curandorias, esse tipo de coisa. A mulher que vive sozinha, que vive isolada com seus gatos, é a bruxa. Então, basicamente, os meus vídeos vão falar sobre ginecologia natural, medicina natural e tratamentos de beleza natural, porque eu vou sair aqui com uma grande bruxona, né? Esse termo bruxa também é um termo pejorativo que veio, né, na época da Inquisição. Por quê? Porque a Igreja Católica queria a todo custo, né, apagar o paganismo da Europa e fez isso também nas Américas, fez isso em todos os lugares que o catolicismo foi para se impor naquela época, né? O primeiro catolicismo, que era bem diferente também de hoje em dia. Então, basicamente, mesmo que as pessoas fossem cristãs, o paganismo ainda era muito forte nos hábitos, né? Nos comportamentos cotidianos, nas cantigas, nas músicas, na forma de fazer comida, nos cuidados e todas essas coisas que eles chamavam de superstições e curandorias. Então, basicamente, eles tinham que exterminar essas mulheres que eram as principais percursoras dessas ideias, dessas formas de comportamento. Então, a maioria das mulheres que sofreu com essa coisa da fogueira, perseguição às bruxas, foram as mulheres mais idosas numa política higienistas, né? Porque as mulheres mais idosas ensinavam as
mais jovens também, todos esses conhecimentos ancestrais. Então, foi uma política higienista para exterminar mulheres que não tinham mais tanto papel ou relevância social assim. Então, eu tinha escrito um texto no Instagram, que eu também vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre um filme tcheco que basicamente fala sobre isso, era Ver Bruxa Onde Não Existia, que é O Martelo das Bruxas, que é um filme muito interessante, e um filme na Netflix que foi até uma moça que eu conheci na internet, super legal, que adorava sobre esses temas também, e ela me falou que é um filme que fala sobre, né, um País Basco, antigamente, que fica numa região lá da Espanha, no extremo norte da Espanha, que é As Silenciadas, e esse filme tem na Netflix. E é, assim, muito bom, porque basicamente é isso, é procurar bruxa aonde não tem, né? Essa concepção da mulher como a pecadora, não a pecadora, mas a que incita o pecado, né? É uma coisa que tem muito a ver com o mito de Eva, no sentido de que o corpo da mulher ou a liberdade feminina incita o pecado dos homens, sendo que a maldade está no corpo da mulher ou no coração dos homens, né? E esse filme, As Silenciadas, fala basicamente sobre isso, sobre um homem doido lá que vê sexo aonde não tem, não existe, vê pecado onde não existe, vê diabo onde não existe. Toda essa desconfiança social em torno da mulher também tem muito a ver com essas noções, né, antigas de a mulher como diabólica, como diabo, como fez um pacto com o diabo, ou que seduz, que não sei o quê, porque tá mexendo com o quê, que energias são essas. São concepções misóginas, são concepções que vêm lá desse tempo da Inquisição e onde a sociedade continua colocando as mulheres, né, fazendo esses processos inquisitórios cotidianamente, controlando o comportamento da mulher. E é muito bizarro, porque se a mulher é muito vaidosa, ela é criticada. Se a mulher não é nada vaidosa, ela é criticada. Então, aonde querem que a gente fique? A gente tem que ficar onde a gente quer. Se lugar de mulher é onde ela quer, então por que a gente tem que ficar ouvindo crítica ou opinião a respeito do que a gente faz e deixa de fazer com a nossa vida? Inclusive, essa ideia da mulher vaidosa, ela é muito retratada na arte. Por quê? Porque existe uma verdadeira fascinação, né, a respeito do corpo nu feminino. Então ele é muito retratado em termos de arte há muitos anos, e é engraçado que para eles, os artistas se sentirem confortáveis, né, para retratar o corpo no feminino, eles retratavam a mulher segurando um espelho, né? Então você vê muitas mulheres nuas segurando o espelho sendo retratada, ou seja, bom, eu tenho fascinação pelo corpo no feminino, mas ela é vaidosa, então ela quer ser vista, né? Nessa ideia de que ela quer ser vista porque ela é vaidosa e, né, eu não preciso nem dizer o quanto isso é bizarro e machista. Nada mudou, né? Nós sabemos que absolutamente nada mudou, porque uma mulher vaidosa, uma mulher com determinada roupa, determinado decote, é como se ela fizesse isso para ser olhada e, portanto, os homens tivessem esse direito natural de olhar para ela como se fosse um pedaço de carne, enquanto, na verdade, ela tá fazendo porque ela quer o corpo dela, foda-se se estão olhando, se vão gostar, se não vai gostar. Sabe, a mulher, ela não vaidosa, não necessariamente se arruma pro outro, mas se arruma para si, sabe? E usa a roupa que lhe convém, que é confortável para ela, independente se a mulher gosta de usar roupas masculinas ou roupas mais femininas. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver com nós mesmas, sabe? Se você se arruma pro outro, para com isso, pelo amor de Deus. Então tudo isso tem a ver com a união da mulher, com recuperar o nosso poder, recuperar a nossa autoestima, né, destruir esses padrões que muitas vezes não são nem tanto expostos no externo, na verdade são, né, porque ser mulher
e ser homem na experiência terrena é bem diferente, né? Por isso que dizem que a nossa última reencarnação será feminina, porque sim, porque ser mulher no mundo e ser homem no mundo é extremamente diferente, então não tem como, assim, é só quem sabe. E então tem a ver com essa união também feminina e recuperar o nosso poder, que sim, nós temos também com o feminismo, mas são movimentos diferentes, até porque um mexe com magia e outro, basicamente, eu gosto de separar, embora eu possa falar dos dois ao mesmo tempo, enfim. Mas eu gosto de separar, né? Até porque o movimento feminista existem vertentes, existe uma teoria, um embasamento ali, mas ambos querem a mesma coisa, coisas parecidas, né? No sentido do empoderamento feminino, da união feminina. E é isso, gente. Então fiquem ligados que vai ter uma série de vídeos falando sobre vários temas, tanto a níveis assim de comportamento, quanto também a nível de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo porque ele é introdutório. E outra coisa também importante de falar, que eu não ia falar, que eu ia deixar de falar, é importante para os homens assistirem sim esses vídeos, porque o homem também precisa integrar, né, o seu lado feminino, ser bem resolvido, né? Na verdade, um homem bem resolvido com a sua polaridade feminina, o seu aspecto feminino, só tende a ganhar, né? A gente sabe que homens, às vezes, que fogem do padrão de masculinidade são até mais interessantes para outras mulheres, homens que dançam, enfim, ninguém merece, né? Esse homem brucutu já tá ficando fora de moda, ninguém aguenta mais, então seria interessante também para homens e homens gays, enfim, quem quiser que veja, e é isso aí. Um beijo para vocês, curta, se inscreva no canal, você está no Enéia de Moraes. Tchau!